paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. É claro que hoje num cenário um tanto diferente do qual vocês estão acostumados, mas é só por um momento, é provisório, ok? Desde já, seja bem-vindo a mais uma aula e a aula desta vez é a primeira lição, a lição de número 1 do segundo trimestre de 2019, a qual a classe dos jovens irá abordar o seguinte tema: cobiça e orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Então, se você está chegando agora, neste momento, a este canal, seja muito bem-vindo ao canal Rai Santana, seja muito bem-vindo ao Minuto EBD. E esse quadro tem por finalidade explanar um pouco da aula que teremos no domingo nas congregações. É claro, voltado para a revista dos jovens. Então, se você chegou agora, seja bem-vindo. Se você já é inscrito no canal, glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o seu like, pois ajuda muito. E é isso aí. Agora iremos para a aula de hoje. Revista nova, aula nova, e do que a aula de número 1 irá falar. Aula de número 1. Um mundo imerso numa cultura materialista. Iremos começar falando sobre isso. Esta lição está muito interessante. Então, se você nunca ouviu tratar sobre este assunto na sua igreja, então fica até o final para ver o que nós iremos falar nesta aula, ok? Tem muita coisa interessante, isso eu garanto. Então, o título da aula é Um Mundo Imerso numa Cultura Materialista. Texto do dia: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Síntese: o crente vive em um mundo dominado por uma cultura materialista, egoísta e efêmera, mas não se deixe dominar por ele. O seu prazer é fazer a vontade de Deus. Bom, logo no começo da lição nós vemos duas citações bem claras aqui que o comentarista da revista deixou para nós. E o comentarista desta revista do segundo trimestre de 2019 é o Natalino das Neves. Ele é um pastor. Um abraço, pastor Natalino das Neves. Se o senhor estiver assistindo essa videoaula, um abraço, Deus abençoe sua vida e é um prazer tê-lo conosco. Se não assistir também não tem problema, mas Deus abençoe a sua vida grandemente. Olha, no texto do dia já fala de maneira bem clara esse versículo que está em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Fala: se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. É forte. E a Bíblia que está falando. Olha a outra questão importante aqui que fala que o crente vive na cultura materialista e egoísta. O que significa essa cultura materialista? Hoje em dia vivemos em um mundo que as pessoas são valorizadas não pelo que elas são, mas sim pelo que ela tem. Então, se a pessoa tem um poder aquisitivo, tem um carro, tem uma casa, é a pessoa que mais tem gente em volta, que mais tem amigos em volta, amigos superficialmente, é claro, né? Porque se um dia ela perder todos esses bens, toda essa condição financeira que ela tem, esses amigos vão sumir da vida dela rapidinho. Quando falamos então de um mundo materialista, que o mundo se tornou materialista por causa de uma cultura que criaram então e sustentaram essa cultura tão fortemente que nos dias de hoje nós já estamos mergulhados nela. Vivemos em um mundo onde as pessoas dão mais valor para o que você tem do que pelo que você é. E também egoísta. Só pensa em consumir, eu só penso em consumir, eu vou consumir. Eu não me preocupo com quem tá do meu lado passando necessidade, porque eu quero consumir, porque eu posso. E o povo padecendo do meu lado, eu não tô nem aí. Só penso em adquirir bem material, só penso em riqueza, só penso em tudo. Ou seja, quando falamos em mundo materialista, é a mistura do individualismo do ser humano com o consumismo. Consumismo, a pessoa consome muitas coisas, bens materiais. E egoísmo, quando a pessoa só pensa no próprio umbigo. Juntando essas duas coisas, dá essa cultura materialista. Por quê? As pessoas já não têm valor. Tem valor aquilo que você tem. Aquelas pessoas que estão com você nos dias de hoje é por causa do que você tem. São seus amigos? É, amigos. Parte tudo pra você ver. Os amigos vão embora. Essa é a cultura materialista. E o problema disso tudo é que o crente está no mundo. E essa cultura materialista está no mundo. Então o crente está no meio de tudo isso. Mas o crente deve se adequar a essa cultura materialista?
Sim ou não? Responda aí nos comentários. E vamos continuar a lição. E na síntese, deixar o alerta para nós que nós não devemos se deixar dominar por essa cultura materialista. O crente está no mundo, a cultura materialista é do mundo, mas o crente não deve se deixar dominar por essa cultura. E o seu prazer é fazer a vontade de Deus. Vamos agora adentrar realmente na lição. Mas antes iremos ler a introdução. A introdução dessas revistas é uma benção. Na introdução fala tudo que a gente vai aprender na aula de hoje. Mas a aula de hoje está tão boa que a introdução não fala tudo. Vamos lá. Introdução. Neste trimestre estudaremos a respeito da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O conteúdo da primeira lição servirá como uma introdução ao tema do trimestre. As demais lições serão detalhadas as recomendações bíblicas a respeito do nosso relacionamento com o dinheiro, o sexo e o poder. Ao final do trimestre, se você tiver participado de todas as aulas, provavelmente estará mais preparado para vencer as tentações nesta área. Ou seja, você que me escuta neste momento, atenção, participe de todas as aulas. Na sua igreja, através do Minuto EBD, mas participe de todas as aulas. A própria introdução fala que se você participar de todas as aulas, você está preparado, ou melhor, mais preparado para vencer as tentações nessas áreas. E que áreas são essas? A área do dinheiro, ou seja, a área financeira, a área do sexo, ou seja, a área sexual, e também a área poder, a área do poder. Nesses três, você estará muito preparado para combater isso. E querendo ou não, são três coisas, mas uma só delas é capaz de derrubar o ser humano. Então você que é crente, é ser humano, e vive nesse mundo com a cultura materialista, é essencial que você, principalmente como crente, esteja preparado para combater isso. Pois aqui vai falar do relacionamento com dinheiro, com sexo e com poder. Mas como eu falei anteriormente, uma só dessas coisas já derruba a pessoa. O crente, então, se ele não tomar cuidado, derruba. Mas, se você assistir todas essas aulas, você terá a base bíblica o suficiente e estará revestido espiritualmente para combater. Ou seja, pode vir os três unidos, mas não vão ter chance, porque você estará mais preparados. Olha a importância de você participar das aulas da Escola Bíblica Dominical. Olha que maravilha. Sem perder de tempo, vamos agora para o tópico de número 1. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Subtópico de número 1. O que é o mundo? Aqui na revista, o subtópico de número 1 vai falar os três significados que o mundo tem. Vai falar primeiro que a palavra grega para o mundo é cosmos. Ok. E que essa palavra grega, ou seja, cosmos, tem os três seguintes significados. O primeiro, quando falamos de cosmos, ou seja, mundo em grego, fala sobre o mundo físico criado por Deus, ou seja, o planeta que vivemos. O segundo significado é a humanidade em geral, que é o objeto sacrificial do amor de Deus. E o terceiro significado é o sistema dominante, ou seja, o sistema que se opõe a Deus. E nesta lição utilizaremos o terceiro significado. Qual é o significado de mundo? Mundo em grego é cosmos. E cosmos, na lição que iremos estudar esse trimestre, significa o que o mundo? O sistema dominante que se opõe a Deus. Ou seja, não basta ser um sistema que domina, que busca dominar. Mas ainda, além de querer dominar e fazer de tudo para dominar esse sistema ainda se opõe a Deus. Ou seja, é para tomar cuidado redobrado com esse sistema. Com o mundo, ok? Subtópico de número 2. Não ame o mundo. Vai falar no subtópico de número 2 que o mundo é constituído por 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo são as que não conhecem a Deus. O segundo tipo, as que são contrárias à Igreja de Cristo. E o terceiro tipo, as que são dominadas pelo maligno. No subtópico de número 1 falamos que é o sistema dominante e que devemos ter cuidado redobrado. Agora, olha que cilada. É o sistema dominante que quer dominar e que ainda se opõe a Deus. E como se não bastasse,
esse problema, ainda tem o problema que existe 3 tipos de pessoas diferentes nesse mundo. E uma delas é as pessoas que são dominadas pelo maligno. Ou seja, enquanto nós, crentes, estamos no mundo, nós somos do mundo, somos usados por Deus, do mesmo modo, há pessoas que estão no mundo, fazem questão de ser do mundo e são usadas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não do maligno. Tudo bem, o mundo foi Deus que criou, mas quando fala jaz no maligno, é que o maligno domina esse sistema. Que sistema? O mundo. Então as pessoas que estão no mundo, tem 3 tipos de pessoa, e uma delas são as pessoas que são usadas pelo camarada que está dominando o sistema. E quem está dominando o sistema mundano, o sistema que é o mundo, o maligno. Ou seja, devemos tomar muito cuidado. Olha o que a revista vai falar. O cristão não deve tomar a mesma forma das pessoas que fazem parte do mundo. O crente deve renovar a sua mente por meio da palavra de Deus, do jejum e da oração. Ele deve influenciar e não ser influenciado. O crente é sal e luz e não pode jamais ser influenciado pelo estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus. Ou seja, caro cristão, crente abençoado que está me assistindo, absorve essa palavra que a revista está falando. Quando falamos de pessoas crentes, pessoas que vão morar no céu, nós sabemos que a porta do céu é estreita. A Bíblia vai dizer isso. E se a porta do céu é estreita, essa porta ela tem um formato. E, detalhe, só vai entrar pela porta do céu, que tem um formato, aquelas pessoas que se encaixarem no formato. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. E aí está o detalhe. A forma. Nós, cristãos, crentes, filhos de Deus, temos uma forma. Ou melhor, viemos de uma forma para a igreja e ao longo do tempo Deus vai nos moldando para que o quê? Para que um dia a gente fique na forma da porta do céu, para entrar no céu. Mas existe um sistema chamado mundo. E que se você é cristão, não vigia, está vacilando e está sendo influenciado por esse sistema, você não está sendo moldado pelas mãos de Deus. Você está sendo moldado pelas mãos daquele que domina esse sistema, que é o maligno. E você sendo moldado pelo maligno, você acha que você vai ficar na forma da porta do céu? Jamais, meu irmão. Tu que não vigia não, que tu vai ficar aí na forma da porta do inferno. Porque o objetivo do maligno é esse. Ele sabe que ele é condenado e ele quer levar todo mundo pro mesmo buraco que ele vai. Mas nós que somos cristãos, nós devemos influenciar e não ser influenciado. Então se você que está me assistindo está sendo influenciado pelo mundo, tome cuidado. Pois quando você é influenciado pelo mundo, você está tomando a forma do mundo. E a forma do mundo não tem nada a ver com a forma do céu. Muito menos com a porta do céu. Que a Bíblia deixa bem claro que é uma porta estreita. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Só passa quem estiver naquela largura, naquela circunferência. Mas o detalhe a destacar é que você como cristão, você deve influenciar e não ser influenciado. Você deve ser sal, deve ser luz. O que é ser luz? O mundo, nós sabemos que o mundo está em trevas. Você como cristão, você é luz. Ou seja, onde você chega. Se você é cristão, você entra numa casa em que só tem choro, só tem pranto. Você como cristão, você entra naquela casa, você vai fazer o que naquela casa? Você vai levar alegria. Você como cristão, sendo luz no mundo, é fazer a diferença. Se você entra num ambiente que tá triste, quando o crente chega, você alegra esse ambiente. Se você entra num ambiente onde tem pessoas enfermas, você como cristão, se alguém pedir uma oração, você faz a oração e pelo poder de Jesus aquela pessoa é curada, você vai fazer a diferença de alguma forma. Mas você tem que ser luz. Por quê? O crente tem que ser luz. Porque o mundo está em trevas. E você só tem 2 opções. Ou você se mistura com essas trevas, ou você é luz. Chega para impactar. Porque quando um ambiente está escuro e de repente surge uma luz, um clarão, aquele ambiente é impactado pelo clarão que chega. Da mesma forma deve ser o cristão. Ele como luz, ele deve chegar para impactar. Mas eu estou falando, veja bem, impactar de formas positivas, de forma que não surge a imagem de Deus. Como nós cristãos podemos impactar? Dando bom exemplo, dando bom testemunho. Isso resume tudo, ok? E ser sal, o que significa ser sal? Saber dosar.
Você nem é muito radical, nem é muito liberal. Você está no meio. Você está equilibrado. Ok? Ser sal, dosar, estar em equilíbrio. Nem mais, nem menos. A dosagem certa. O exemplo disso pro sal, para ficar bem claro, quando nós pegamos o sal e colocamos numa comida. Se nós colocarmos a quantidade certa, ele vai dar gosto. Se nós colocarmos demais, vai dar problema na pressão e a comida vai estragar, porque vai ficar muito salgada. Agora, se nós colocarmos de menos, vai faltar sal. Então, olha a importância aí de você como cristão ser sal. Você, a dosagem certa. Nem muito radical, nem muito liberal. Mais equilibrado e aquilo que é justo. Porque uma das características de Deus é que ele é um Deus justo. E nós, como cristãos, feitos à imagem e semelhança dele, devemos também ser justos nas nossas ações. Levando em conta não aquilo que favorece o lado do meu amigo ou aquilo que favorece o meu lado, mas sim levando em consideração o lado que é certo. Isso é ser justo. Olha o que mais vai falar sobre o tópico número 2. Que o mundo usurpa a paixão de quem se deixa levar por ele. Por isso precisamos estar em constante vigilância, ou seja, vigiar. Sempre. Vigilância constante. Eu vigio agora, continuo vigiando, e no outro dia procuro vigiar mais do que eu vigiei ontem. Mas é vigilância constante. Vigio agora, vigio. Não vigio um dia, no outro dia eu não quero vigiar não. Aí eu vigio na outra semana. Onde é que tá a constância nisso? Me diz. É vigiar segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, 2019, 2020. Vigiar. E vigiar é somente por um período? Não, é constante, é em todo o tempo. Vigiar enquanto for necessário. Vai falar aqui no final do subtópico uma frase muito importante que eu achei aqui. Que fala que nós não devemos nos acostumar com o estilo de vida que são contrários à ética cristã, à ética do reino de Deus. O que quer dizer isso? Estilo de vida contrário à ética do reino de Deus. Um exemplo aqui bem claro para vocês verem quanto que nós temos que melhorar. O que a ética do reino de Deus preza? Uma das coisas que a ética do reino de Deus preza é a vida. Deus deu a vida. A vida é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E o que esse mundo está pregando? Que não tem nada a ver com a ética do reino de Deus e que você cristão não deve aderir. Um exemplo, tem um assalto lá na China, os bandidos foram lá, aprontou. Ah, não, vai lá, mata esses bandidos, merece morrer. Vai, cristão. Se você está nesse pensamento, por mais que o cara tenha apontado muito, mas para Deus ainda tem jeito. Mas o que você não deve fazer é ir nesse pensamento. O mundo pensa assim. Roubou, matou, mata essa pessoa também, tá resolvido. É isso que a ética do reino de Deus prega? Não é isso que a ética do reino de Deus prega. Se a vida é um dom de Deus, só Deus deu, só Deus pode tirar, por que você tá indo nesse pensamento do mundo? O cara roubou, mata ele e tá tudo certo. Tá tudo certo nada. Não dá tudo certo. Se Deus preza a vida, independente a vida de quem é filho dele, de quem tá no mundo, de quem rouba, de quem mata, de quem estupra, e daí é a vida. Só Deus deu, só ele pode tirar. Você não tem direito de tirar a vida de ninguém. Outra coisa também que entra nesse aspecto da vida, é que o mundo tá lutando por demais por isso aí. Aborto. Aborto também está relacionado com a vida. E uma das coisas que eu já citei aqui, que é a ética do reino de Deus, que é a ética que você cristão deve seguir. A ética do reino de Deus preza a vida. A vida é um dom de Deus, independente de quem seja. O mundo prega o quê? Ah, engravidou, aborta, não tem problema não. Independente de qual for o motivo, aborta. É claro que você cristão, você deve pensar equilibradamente, nem de mais nem de menos. Se for uma pessoa em caso de estupro, devemos avaliar. Agora, se for uma pessoa que, por irresponsabilidade, foi lá e fez coisinha errada,
independente. É uma vida que está no útero daquela pessoa. Não deve ser tirada. Então, você como cristão, o que você deve seguir? A ética do mundo ou a ética do reino de Deus? Porque se você está me assistindo, é cristão, está no mundo e está seguindo a ética do mundo, ou seja, o que o mundo impõe, tome cuidado. Ou mude enquanto ainda é tempo. Porque lembrando, nós somos cristãos, estamos no mundo, não somos do mundo. Nosso lugar é o céu. E nós, como cidadão dos céus, embora estejamos aqui de passagem, mas nós, como cidadão dos céus, cidadão do reino de Deus, devemos seguir a ética do reino de Deus. E uma das coisas que o reino de Deus tem como padrão ético é defender a vida. A vida é um dom de Deus. Ele deu, ele tira. Mais ninguém. Não sei o que passa na mente de algumas pessoas em pensar, em cogitar de tirar a vida do outro. Quem é você, ser humano? Por causa de um erro que o camarada fez, querendo matar ele. E se fosse você que estivesse no lugar dele? As pessoas olhando pra você, apontando e querendo te matar. Você ia gostar? Não ia gostar. Então, vigie. Vigie em todos os aspectos. Resumindo isso tudo que eu falei, não siga os padrões mundanos, ok? Vamos agora para o subtópico de número 3. O amor do mundo é inconsistente com o amor de Deus. Aqui nesse subtópico de número 3 vai falar algo bem importante, que seria uma espécie de um medidor. Está vendo minha mão? De um lado está a ética do reino de Deus. Do outro lado está o sistema mundano. Você, cristão, você está no meio. Você está aqui. Aqui está o cristão. E esse subtópico vai falar o quê? Que quanto mais próximo o cristão estiver do sistema mundano, mais ele vai se afastar da presença de Deus, da ética do reino de Deus. E quanto mais o cristão estiver perto, próximo da ética do reino de Deus, da ética das coisas de Deus, mais próximo ele vai estar das coisas de Deus e mais longe estará do sistema mundano. Por isso que eu usei o exemplo de uma régua. Aqui está Deus e aqui está o mundo. Você, cristão, para que lado você está indo? Você está cada dia mais afastado do reino de Deus? Ou você está cada dia mais afastado das coisas do mundo? E aí? É claro, não me responda, muito menos aí nos comentários. Responda para você mesmo. E a revista vai falar algo bem forte aqui no final do subtópico de número 3. Vai falar assim: os que se amoldam ao estilo de vida do mundo não tiveram uma experiência real com Jesus Cristo e jamais poderão agradar a Deus. Olha que forte. E não tá falando aqui os que se moldam com o sistema do mundo. Os que se amoldam. Então vamos usar um exemplo. O objeto veio de uma forma, Deus foi lá, moldou. Maravilha, tá bonitinho. Só que esse objeto não vigiou, tá lá no mundão agora e está sendo amoldado, moldado novamente. E a revista aqui fala dos amoldados. Ou seja, aquelas pessoas que uma vez foram moldadas por Cristo e agora estão nesse mundão afora sendo moldadas por quem? Moldadas pelo cara que controla esse sistema que é o mundo. E quem é o cara que controla esse sistema que é o mundo? É o maligno. Aqui está falando dos amoldados. Os que já foram moldados uma vez por Deus. Vieram de um jeito, Deus foi lá, moldou a pessoa, beleza? Só que a pessoa não vigiou e tá lá agora no mundo. Só que ela não tá sendo mais moldada. Ela foi moldada uma vez por Deus, agora ela tá sendo amoldada. Moldada novamente. E por quem? Pelo sistema mundano. E o sistema mundano pertence a quem? Pertence ao maligno. E a revista vai falar que essas pessoas nunca tiveram uma experiência de verdade com Deus. E agora a pergunta que eu vos faço: a falha é de Deus? Ou a falha é da pessoa? É forte isso. Mas eu sinto lhe informar, Deus não falha em nada. A falha é do ser humano. Olha o tanto que nós temos que vigiar. Tomar cuidado. Que hoje estamos na casa de Deus, temos o privilégio de estar lá. Estamos sendo moldados por Deus.
Só que é necessário vigiar ao extremo, tomar cuidado. Por quê? Para um dia não ir parar lá fora no mundão e ser amoldado, moldado novamente. Por quem? Pelo mundo. Lembrando que o sistema mundano pertence ao maligno. E vai falar que essas pessoas não somente nunca tiveram uma experiência real com Deus, mas que essas pessoas jamais poderão agradar a Deus. Olha que palavra pesada. Mas é o que está falando a revista. Vamos agora para o tópico de número 2. A cobiça e a soberba, frutos da cultura materialista. Ou seja, como identificar se alguém, ou melhor, se algum cristão está imerso nessa cultura materialista. Como identificar isso? Se ele tem esses dois frutos, que é a cobiça e a soberba. Se ele é um cristão que cobiça as coisas que não convém a ele cobiçar, e se ele é soberbo, pode ter certeza que ele já está imerso nessa cultura materialista. E uma vez imerso nessa cultura, só Deus para tirar. Ok? Vamos ver agora que o subtópico de número 1 vai falar sobre a cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? Esse subtópico vai falar que a cobiça da carne é a falta de domínio sobre os desejos carnais. E uma das coisas que os cristãos, que o povo de Deus deve ter, é domínio sobre a carne. Não sei se vocês já ouviram falar que quando você vai para oração, você ora, você jejua, você procura vigiar, você está matando a carne. E é isso que o povo de Deus deve fazer, é matar a carne. Como? Vigiando, orando, jejuando, lendo a palavra. Então, quando a pessoa ela pratica essas coisas, jejum, oração, leitura da palavra, vigia, ela tá matando a carne. Mas quando a pessoa não mata a carne, a pessoa não tem o domínio sobre os seus desejos carnais, qualquer vontade que ela tiver, lembrando que nós estamos falando aqui da vontade da carne, deu vontade, ela vai lá e faz. Fazendo isso, ela está alimentando a carne. Ou seja, ela não tem domínio sobre a carne. E uma coisa que nós cristãos devemos ter é o domínio sobre a carne. Tendo domínio sobre a carne, não iremos entrar na cobiça da carne. Que a cobiça da carne é quando falta o domínio. Mas nós cristãos devemos ter o domínio sobre a carne. E quando falamos carne, falamos aqui sobre o domínio da natureza humana. Lembra lá na queda de Adão e Eva? A partir daquilo lá, todos os seres humanos nasceram com algo chamado natureza humana, que é o quê? A tendência a pecar, a tendência a fazer alguma coisa errada. Mas os cristãos, eles têm essa tendência? Tem, mas a diferença do cristão para aquela pessoa que está no mundo é que a pessoa que está no mundo, ela não tem domínio sobre isso. Deu vontade, ela vai lá e faz. O cristão, ele deve ser diferente. Deu vontade, ele vai lá e não faz. Ele domina a carne, não a carne domina ele. E quando falamos carne, é nada mais, nada menos do que a natureza humana, caída e pecaminosa. E a revista irá falar assim, que algumas pessoas atribuem as suas condições imorais somente à ação de Satanás. E aí, você acha que quando uma pessoa comete algo imoral, a culpa é de Satanás? Ai, Satanás tem nada a ver com isso, a culpa é sua. E como eu provo que a culpa é sua? Vamos lá para a Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo 14. Vai falar assim nesse versículo: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a culpa não é de Satanás não, a culpa é sua mesmo. Porque você foi atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você foi tentado. E por que você foi tentado e acabou cometendo algo? Caindo nessa conduta imoral? Por quê? Porque você não vigiou. Porque você não dominou a carne. E aí, o que eu venho falar aqui pra vocês é que só existem duas saídas. Ou você domina a carne, ou ela te domina. E aí, você que está me assistindo, qual você escolhe? Você vai se deixar dominar pela carne? Ou você vai dominá-la? Não me responda, tá? Responda para você mesmo. Subtópico de número 2. Vai falar aqui sobre a cobiça dos olhos. Vai falar aqui nesse subtópico que os olhos são as janelas da alma. E que se esses olhos forem controlados pelos
interesses individuais e egoístas, eles podem levar as pessoas à ruína, a uma cobiça desenfreada e ao afastamento da vontade de Deus. Ou seja, vigie e procure fazer com que essas janelas da alma que você tem cobice coisas boas. Por exemplo, cobiçar o céu, almejar chegar no céu, olhar para as coisas de Deus, não para as coisas que esse mundo aí oferece. Porque se você, nesse seu desejo egoísta, olhar para essas coisas que o mundo oferece, quando você menos vê, tu já tá lá, no mundão. Por quê? Porque onde os seus olhos cobiçou. Não é à toa que a Bíblia fala: se os teus olhos te fazem pecar, arranca ele, mas entra no reino dos céus. É basicamente isso que ela fala. É forte, não é? É claro que não está falando no sentido literal, arrancar seus olhos. Mas é no sentido de tirar aquilo que te atrapalha. Arrancar aquilo que te atrapalha, para que você possa entrar no céu. É, irmão. Temos que vigiar ao máximo. Esse subtópico de número 2, que fala sobre a cobiça dos olhos, vai falar que essa cobiça dos olhos pode atrair resultados desastrosos. E a Bíblia vai dar alguns exemplos de pessoas que se deixaram levar pelo que elas viram. Ou seja, cobiçaram com os olhos e acabaram cometendo algo. E aí nós temos alguns exemplos aqui na revista. Tem o exemplo de Adão, tem o exemplo de Acã e tem o exemplo de Davi. Primeiramente, o exemplo Adão e Eva. Quando Adão e Eva vê o fruto e aquilo que aos olhos deles foi e aquilo que os olhos deles cobiçaram, que foi o fruto da árvore que não poderia comer, levou Adão e Eva a desobedecerem. Aqui também vai falar do exemplo de Acã. Vai falar que Acã viu entre os despojos da guerra uma linda capa e cobiça a capa, a ponto de tomar aquela capa para ele. E por conta desse ato de Acã, de pegar um despojo para ele, que foi a capa que ele cobiçou e tomou para ele, todo o povo foi prejudicado. O terceiro exemplo é o exemplo de Davi. Vai falar aqui na revista que Davi, estando em um lugar onde ele não deveria estar, ele viu uma mulher tomando banho e essa mulher era casada. Porém, Davi, ao ver esta mulher, ele cobiça esta mulher. E aí, cobiçou a mulher, cometeu o adultério com a mulher e depois também cometeu o assassinato, pois ele mandou o marido da mulher ir à frente para que ele morresse. E assim aconteceu. O cara morreu. E a revista vai falar desses 3 exemplos de pessoas que cobiçaram e que os resultados foram desastrosos. E olha o que a revista vai falar. Que esses exemplos têm se repetido na vida de pessoas que não estão atentas ao risco da cobiça dos olhos. Ou seja, você está me assistindo, você já sabe que a cobiça dos olhos pode levar a resultados desastrosos, então cuidado com aquilo que você vê. O perigo não está em olhar, mas o perigo está em cobiçar. Quando você passa a cobiçar algo, se prepara, porque as consequências que irão vir serão resultados desastrosos. Subtópico de número 3. A soberba da vida. Aqui no subtópico de número 3 vai falar de pessoas que querem a todo custo a fama, pessoas que querem a todo custo serem famosas. E que essas pessoas, elas estão em busca de uma ostentação pretensiosa. E por conta dessa ostentação, dessa fama, desse sucesso que essas pessoas estão atrás, elas acabam até renunciando à prática da honestidade. Ou seja, a pessoa começa ali, ela é honesta, mas ela não se contenta com aquilo que ela está recebendo, ela quer sucesso, ela quer fama, ela quer mais. Então ela renuncia essa honestidade para obter a fama, para obter o sucesso, para obter essa ostentação pretensiosa. E o que a revista irá falar? Vai falar que isso, essa busca pela ostentação pretensiosa, é apenas para quem não tem o temor de Deus. Ou seja, você cristão abençoado que está me assistindo, que tem o temor de Deus, não corra atrás da fama, não corra atrás do sucesso, não corra atrás da ostentação pretensiosa, pois isso são coisas para quem não tem o temor de Deus. Olha o que a revista irá falar. O mundo consumista da atualidade, que valoriza o ter em detrimento do ser, tem grande influência no comportamento das pessoas, mas o maior modelo a ser seguido é Jesus, que mesmo sendo Deus, viveu neste mundo e jamais pecou, tendo uma vida simples e humilde, amando e indo ao auxílio de pessoas desfavorecidas.
Ou seja, essa sociedade aí ensina que nós devemos valorizar as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Mas nós como cristãos, nós como filhos de Deus, devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo sendo uma pessoa de grande influência, mesmo sendo uma pessoa importante, largou tudo lá no céu, veio viver nessa terra e não veio para ser servido, mas sim para servir as pessoas menos desfavorecidas. E ele teve uma vida simples. Nós cristãos devemos ser assim. Por mais que tenhamos um grau de escolaridade bom, falarmos vários idiomas, formados em sei lá quantas faculdades, devemos ser pessoas humildes. E não devemos ser servidos, mas sim servir, ser humilde e servir pessoas desfavorecidas, ir ao auxílio dessas pessoas. Tópico de número 3. Entre o materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. Eita, que esse tópico é forte. E aí, qual você prefere? O materialismo temporário, as coisas materiais que só vai durar nesse mundo, ou a vontade eterna de Deus? Lembrando que a vontade eterna de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós, seres humanos, nós vemos o hoje, mas Deus, ele vê o hoje, o amanhã e o futuro. Por isso ele planeja para nós aquilo que é melhor. Subtópico de número 1. A vida é passageira. No subtópico de número 1 vai falar sobre a juventude. Muitas pessoas pensam que a juventude é eterna. Que nada, meu irmão. A juventude é passageira. E qual é a recomendação para nós que somos cristãos? Somos jovens, estamos na fase da juventude. A revista vai falar que o autor de Eclesiastes, no capítulo 12, aborda de maneira magistral a respeito do envelhecimento humano. E qual a recomendação do autor de Eclesiastes para nós que estamos nessa fase da juventude? E qual a recomendação do autor aos Eclesiastes para nós que somos jovens? Tendo as informações de que a vida é passageira. Qual a recomendação para nós que somos jovens, cristãos e sabemos que a vida é passageira? E que a juventude não dura para sempre. Qual é a recomendação? A recomendação é que nós venhamos ter reverência e temor. Ter reverência e temor a Deus desde os tempos de nossa vitalidade, ou seja, desde os tempos de nossa juventude. E que nós venhamos empreender toda a nossa força, uma vez sendo jovem, uma vez estando na fase da juventude, empreender a nossa força nesse temor e nessa reverência a Deus, para quando envelhecermos não bater o arrependimento. Quando eu tava jovem eu poderia ter me esforçado mais na obra de Deus, poderia ter tido mais temor a Deus, poderia ter servido mais a Deus. Tá, mas e daí? É jovem, é velho, bateu arrependimento, o tempo que você poderia fazer já se foi. Ou seja, traduzindo tudo isso, gaste a sua energia, uma vez você sendo jovem, você estando na fase da juventude, com as coisas de Deus, com Deus, fazendo a obra de Deus. Para que o quê? Para um dia quando você estiver velho, não bater aquele arrependimento. Eu poderia ter feito e não fiz. Ou até mesmo querer fazer, mas não ter força para fazer, não ter saúde para fazer. E o que muitas pessoas, como é que eu poderia dizer? Pecam nisso, eu sou jovem, eu vou aproveitar, não quero saber as coisas de Deus. E aí, na velhice, quer fazer e não pode fazer. Não é porque está velho, mas porque não tem mais forças, não tem saúde para isso. Ou seja, é necessário que nós venhamos avaliar. Somos jovens, devemos nos dedicar à obra de Deus, sim. Devemos ter o nosso tempo também de lazer, sim. Mas a questão é, devemos também colocar as nossas forças, também aplicar as nossas forças na obra de Deus, fazendo aquilo que nós podemos fazer. Estamos jovens, estamos com força, podemos fazer, então o tempo é agora, vamos fazer. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos que amanhã iremos ficar velhos, debilitados, doentes, com a saúde ruim, ou até mesmo se iremos estar aqui, nós não sabemos. Então o tempo de fazer é hoje, o tempo de fazer é agora. Olha o que a revista irá falar. Essa frase eu achei muito interessante. Tudo teve um começo e terá um fim. A vida também. A vida teve um começo, um dia ela vai ter um fim. Verdade. Olha o que mais a revista vai falar. Não coloque a sua confiança nos prazeres momentâneos ou nos bens e recursos humanos, pois o conselho bíblico continua atual. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias e chegando os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, lembra-te do teu Criador na tua mocidade. É jovem? Lembra do Criador. Ok? Vamos agora para o subtópico de número 2.
Jovens que venceram a oferta do mundo por meio da palavra. Ou seja, qual o segredo para vencer as ofertas desse mundão, desse sistema que tá aí fora? Qual o segredo? A palavra de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus é o segredo. É à toa que eu digo que a palavra de Deus é a bússola do cristão, é o guia do cristão. Então, para vencer as coisas deste mundo, é necessário a palavra. Com a palavra você vence. Independente de você ser jovem, do inimigo te tentar, meu irmão, se você tiver a palavra, você já venceu. Vamos adentrar agora no subtópico de número 2. Vamos ver do que esse subtópico irá falar. Vai falar aqui que o texto de 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, faz parte de um contexto literário maior. Ou seja, não é somente esse versículo, mas tem outros versículos que complementam a mensagem que esse versículo quer passar. Um complemento literário maior. E quais são os versículos que fazem parte desse complemento literário maior? É 1 João, capítulo 2, do versículo 12 ao 14, que afirma que o jovem vencerá as ofertas do mundo por meio da palavra. Então está unido a 1 João 12 ao 14, que fala que os jovens já venceram as ofertas do mundo por meio da palavra, e vai falar na revista que o autor enfatiza. O que o autor enfatiza? Vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno. E esse texto tem relação com a passagem bíblica precedente, que é a passagem que está no versículo do 3 ao 11, ok? E olha o que a revista vai falar. Jovem, você já venceu as ofertas do mundo. Procure fazer a vontade de Deus e observe os mandamentos do Senhor. Ou seja, se a palavra de Deus está em vós, e esse vós que o autor está falando somos nós, e nós somos jovens, nós jovens temos a palavra de Deus em nós, e pelo fato de termos a palavra de Deus em nós, nós já vencemos o maligno. Glória a Deus. Subtópico de número 3. Trabalhando em favor do que é eterno. Trabalhando. Quando você está trabalhando, você está ocupado, você está com a mente direcionada para aquilo, ok? Então, trabalhando em prol do que é eterno, com a mente direcionada para aquilo que é eterno. Ou seja, você não está com a mente direcionada para qualquer coisa, mas para aquilo que é eterno, que não somente vai durar hoje, nem amanhã, mas vai durar hoje, amanhã, no futuro e eternamente, para sempre. Ou seja, você não está com a mente ocupada em vão, você está com a mente ocupada com uma coisa super útil, uma coisa que não vai se acabar, que é o quê? As coisas eternas. Vamos ver o que esse subtópico irá falar. Após a multiplicação de pães, Jesus recomenda aquelas pessoas a trabalharem, não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece. O que é perecer? Vamos supor, nós trabalhamos, compramos os alimentos. Esses alimentos ficam guardados por muito tempo e vence a data de validade, você não pode mais comer esses alimentos. Mas, se você compra um alimento que ele permanece, ou seja, ele não tem uma data para vencer, ele não tem uma data de validade, ou seja, ele vai durar para sempre. É esse alimento que não tem uma data de validade que o Senhor quer que a gente trabalhe por ele. Então, o Senhor não quer que nós venhamos trabalhar por coisas que perecem, mas coisas que permanecem. E aí, você que está me assistindo, pelo que você está trabalhando? Pelo que perece ou pelo que permanece? Olha o que a revista irá falar. Quem ama a Deus sente alegria em fazer a vontade divina e tem a garantia da vida eterna. Procure fazer a vontade de Deus, ainda que você tenha que abrir mão daquilo que deseja, pois a vontade de Deus para os seus filhos é sempre boa, agradável e perfeita. Ou seja, enquanto você está vendo hoje, está vendo amanhã, está vendo o que irá acontecer mês que vem, Deus, Ele não só vê o hoje, não só vê o amanhã, não só vê o mês que vem, mas ele vê daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, até o fim da sua vida. Toda a sua história está na mão de Deus. E quando Deus, ele determinou a vontade para nós, a vontade dele é superior à nossa, pois nós só vemos aquilo que está à frente dos nossos olhos. Mas Deus não, ele vê aquilo que está além do que nós enxergamos. Por isso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Maravilha. E essa foi a lição de hoje, gente. Vamos agora para a conclusão.
Nesta primeira lição, aprendemos que o mundo jaz no maligno e não deve ser amado e desejado, pois quem assim o faz, o amor de Deus não está nele. Aprendemos também que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida são frutos de uma cultura materialista que valoriza as coisas e usa as pessoas. A vida e os seus prazeres são passageiros, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá eternamente em comunhão com Deus. Ó, que maravilha! Hashtag faça a vontade de Deus. Se você chegou até esse momento do vídeo, digita aí nos comentários hashtag faça a vontade de Deus. E essa foi a lição de número 1 desse segundo trimestre de 2019. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por ficarem até o final. Não esqueçam de deixar o like, de continuar assistindo as videoaulas, pois elas serão importantes para você adquirir uma base bíblica sólida para vencer as tentações deste mundo e também vencer o maligno. E não se esqueça, jovem, a palavra de Deus está em vós, portanto você já venceu o maligno. Mas, olha o detalhe, a palavra de Deus está em vós, então você precisa se examinar e ver se a palavra de Deus realmente está em vós. E o que eu quero dizer com isso é guardar a palavra de Deus, é buscar aprender mais a palavra de Deus. E aqui no Minuto EBD, palavra de Deus, lição sobre Deus, sobre Bíblia, sobre as coisas que permanecem, ou seja, são eternas, é o que não vai faltar. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixem o like, se você chegou agora no canal, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever. Se você já é inscrito, continue assistindo as videoaulas. E Deus abençoe a sua vida. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.